Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O nome dela é Luciana e ela tem os prêmios do nosso programa. Bom dia, Luciana. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores e ouvintes. Hoje o ouvinte que ligar pelo 2461-0093 estará concorrendo ao CD Eu Clamei de Jari Bonfim, ao DVD Clipes MK Music volume 6 e pelo Facebook o CD A Música da Minha Vida de Ariane. Maravilha, muito obrigado, Luciana, pela sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Estamos juntos na melhor. O seu rádio está no Debate 93. Ouvinte dizendo: JR, tem uma pessoa na minha igreja que se acha melhor que todos. Ele é o mais santo e por isso tudo lá tem que ser feito do jeito dele. Uma vez a esposa dele me retirou do grupo de novos convertidos, porque ele disse que eu não era digna de estar ali. E quando foi orar por mim, dizia em voz alta: Deus, tira dela a pombagira. Eu tenho muita raiva dele e não aceito nada que vem dele. O que fazer quando temos que conviver com alguém que se acha mais santo que os outros? Existe uma forma de medir santidade? Por outro lado, como perdoar alguém que nos humilha em nome da santidade? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. César Melo, da Igreja Metodista Wesleyana, em Guapimirim. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial: tem uma pessoa na minha igreja que se acha melhor que todos. O que o senhor destacou logo essa frase, hein, pastor? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, que a graça do Deus vivo seja com todos os irmãos. Prazer estar com você, com todos os colegas debatedores e, acima de tudo, nossos telespectadores. Veja bem, essa primeira frase que eu destaco aqui: tem uma pessoa na minha igreja que se acha mais santa. Em primeiro lugar, nós temos que confiar naquilo que a pessoa está escrevendo através da sua carta para nós. Então, evidentemente, se porventura, né, não condiz com a verdade que ela diz, a responsabilidade passa a ser dela. Agora, vamos lá entender. Tem uma pessoa na minha igreja que se acha mais santo do que o outro. Primeiro que está errado, tá? Ela jamais, porque dentro do contexto da santidade de Deus, que santidade é um atributo da divindade de Deus, não é algo que vem do ponto de vista natural do homem, é um processo que a pessoa vai adquirindo a partir da aceitação de Cristo como Salvador e Senhor, que ele vai adquirindo, ou seja, dentro do bojo, do conteúdo da santidade, a pessoa vai procurando ser uma pessoa diferenciada, como está escrito, Paulo fala isso aos Coríntios: portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Então, nessa primeira frase que eu destaco, é em função dela afirmar que esta pessoa, tudo que se baseia, se passa na vida dela. É o centrismo ou o egocentrismo. Ela está achando que ela pode ser a salvadora da pátria dentro daquilo ali. Então tem que ter uma reparação, porque santidade não é libertinagem. Santidade se entende como algo, repito, atributo da divindade que Deus dá, debaixo do ponto de vista de um processo em que a pessoa vai passando paulatinamente, com o passar do tempo, dos anos, a pessoa vai se aprimorando. Portanto, se essa pessoa está agindo dessa maneira, ela está agindo certamente de forma errada. Missionária Mara Ferreira, da Assembleia de Deus do Corcundinha, é a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer estar no debate pela primeira vez. A princípio estava nervosa, mas quando vi que são amigos ficou em casa. Fiquei totalmente feliz. Maravilha. Muito obrigada pelo convite. Alegria tê-la aqui entre nós. Que pensa, irmã, sobre esse assunto? A frase inteira: tem uma pessoa na minha igreja que se acha. É a perspectiva dela. Ela está olhando para a pessoa e está dizendo que a pessoa se acha. Agora, a gente sabe que tem gente que se acha mesmo, não tem não? Bastante gente. É eu mesmo, acho até que eu já me achei uma época. É. Eu acho que no início do evangelho todo mundo se acha um pouco meio santo e depois vai achando uma moderação e vai ficando igual o pastor Harold. Normal. Eu vi uma pessoa falando, usando a expressão santarrão. O camarada é tão santo que ele é um santarrão. Ele está acima das pessoas, pelo menos a perspectiva que ele tem dele mesmo. Obesamente santo, né? Obesamente, estou gostando de ver, dá à vontade mesmo, obesamente santo, gostei. Bispo Maurílio Luiz dos Santos, da Comunidade Evangélica Centro de Adoração Profética, bom dia, bem-vindo. Que pensa o senhor sobre essas pessoas que são obesamente santas, meu irmão? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores. Bom, o pastor acabou de destacar aqui um fator que eu achei muito interessante. A pessoa que se acha, e isso é um fator legal. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria só tocar num ponto sobre a santidade. Essa palavra que significa separação. Quando a pessoa caminha para uma santidade, caminha para uma separação, ela se aproxima mais de Deus. Então ela, nesse caso, em especial da nossa ouvinte que mandou a carta, o que deixa me parecer é que essa pessoa começou a criar modelos para ela mesma, para ela identificar santidade, ou identificar aquilo que ela acredita que seja o modelo ideal para dentro da igreja. Ela elege algumas áreas. Exatamente. E aí diz, olha, se encaixar funciona aqui, tá dentro. Assim, e funciona do outro jeito. E um outro ponto que eu queria já colocar aqui agora, não jogando lenha na fogueira, olha aí, mas só para dar um destaque legal. Uma frase que eu achei interessante: o homem com coração puro vê pureza em tudo. O de coração impuro vê impureza em tudo. Olha aí. Deputado federal Harold de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, debatedores e queridos ouvintes. Esse é um assunto que, dentro da igreja, como a igreja tem aquela característica especial de as pessoas todas se conhecem, se reúnem 3, 4 vezes por semana. Também ocorre no trabalho, ocorre na escola, ocorre na universidade, em vários lugares. Essa situação de pessoas que se acham em certas áreas. Na igreja, evidentemente, é uma liderança. Então, como a missão espiritual da igreja faz com que justamente a edificação seja algo muito importante. E esse processo de edificação é um processo muito lento. Agora, o que eu tenho, JR, queridos ouvintes, na minha mente, é que uma pessoa que possa se julgar ou se avaliar santo ou não santo é uma questão íntima dele com Deus. Porque quem vai julgar mesmo isso é Jesus Cristo. Não existe esta hipótese. E eu diria até que um sinal de santidade, o pastor leu aqui uma passagem bíblica, é justamente esse. Quer dizer, quanto mais santo uma pessoa, eu acho que mais ele se comporta igual aos outros, humildemente, procurando edificar os outros. Correto. Seja pelo testemunho, seja pela palavra. Então, isso aqui é um procedimento, aí eu coloco uma outra lenha na fogueira, meio patológico. As pessoas que se acham mesmo, né? Que tem um posicionamento aí de mosca azul, vamos colocar na política, chama mosca azul. É uma patologia psíquica. A pessoa, antes de ser, já pensa que é muito mais. Essa é a realidade. Eu tenho que passar a mesma coisa. Pastor Alexandre de Brito, da Igreja Internacional Nova Vida em Roma, na Itália, está conosco no Brasil. Seja muito bem-vindo de volta. Muito prazer em conhecê-lo, recebê-lo aqui no nosso debate 93 de hoje. Tem em Roma também pessoa assim, pastor, ou não? Olha, isso aí tem tudo quanto é canto do mundo. É mesmo, Isso aí, gente que não trabalha, dá trabalho. Bom dia, queridos. Bom dia, meu irmão. Bom dia, irmãos, queridos, ouvintes. JR, obrigado pelo convite. Bem, então a frase que me chamou a atenção
foi justamente essa: o que fazer quando temos que conviver com alguém que se acha mais santo do que os outros. Eu creio que na igreja, o maior desafio do ser humano, eu creio que é a convivência mesmo, né? Eu creio que é o desafio do relacionamento. Eu acho que saber se relacionar é uma arte que poucos conhecem, mas que Jesus ensinou muito bem. Eu acho que a primeira dica que Jesus nos dá é a dica de tirar a trave. Não é? Não é? Tem aquela piadinha até velha para Chuchu, né, que diz que Jesus não gostava de futebol, ele mandou tirar a trave, né? Mas Mexia, não. essa ninguém nem mais Pode dar uma força, pode dar uma força. Antiga essa, antiga. Isso, obrigado, valeu. Mas enfim, queridos, então eu acho que quando nós aprendemos a ver o nosso próximo, não com os nossos olhos críticos, mas quando nós olhamos com os olhos do Senhor, olhamos com amor, pelo filtro da palavra de Deus, do amor de Deus, eu creio que os relacionamentos se tornam fáceis. E se a igreja, como em qualquer sociedade, se usasse mais essa maneira de ver o próximo, acho que 90% dos problemas que nós temos hoje cessariam, acabariam. A nossa ouvinte continua dizendo aqui, por exemplo, que ele é o mais santo e por isso tudo tem que ser feito do jeito dele. E conta um episódio que eu queria ouvir a opinião dos companheiros sobre esse episódio. Que é um episódio assim, bem assim, intenso, né? Uma vez a esposa dele me retirou do grupo dos novos convertidos. Eu não sei como é que funciona nessa igreja onde eles estão, mas são novos convertidos. Você imagina que foi convertido recentemente, que pode ter uma série de dificuldades ainda. Ou seja, o lugar melhor para estar, teoricamente, é ali. Mas julgou lá o irmão que não era. Bom, enfim, porque ele disse que eu não era digna de estar ali. Aí ele foi orar por ela. E quando ele foi orar por ela, oração em voz alta é comum, mas certas coisas não se diz, pelo menos, não sei vocês, o que vocês acham aí, né? Com certeza. Deus tira dela a pomba gira. O que vocês acham, irmãos? Olha, veja bem, JR, eu entendo o seguinte: a partir do momento que a pessoa começa já a rotular, estigmatizar a outra, é uma responsabilidade muito grande a pessoa dizer assim, tira essa pomba gira, se é que a pessoa estava. Então veja bem, se a pessoa rotula a outra, já está trazendo no inconsciente dessa pessoa um problema sério, uma baixa estima muito grande, que ela vai achar, ela sai, uma questão até de obediência, mesmo estando com raiva da pessoa, acabou gerando uma crítica interna dentro dela, isso está afastando a alma ao invés de agregá-la ao conjunto da igreja, e isso é um indicador de uma pessoa que vai novamente voltar para o mundo. Então, as pessoas estão confundindo grau de santidade com espiritualidade liberada. Por exemplo, lá em Levítico 11:45 diz o seguinte: porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos como eu sou santo. Então essa santidade que aqui é colocada, por exemplo, em Isaías, e clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Infelizmente existem pessoas, líderes, que têm um mau hábito de ficar criando esses rótulos, mesmo porque não existe uma régua, eu nunca vi uma régua que possa fazer medição de santidade. Primeiro que não há isso. Segundo que a pessoa se propõe já teve aquela régua da roupa. É verdade. Aquela régua da roupa já teve. Então a pessoa se propõe a ser alguma coisa que não é. Eu acho que está mais para um complexo de superioridade por parte dessa pessoa do que propriamente de um complexo de santidade. Olha aí. O que pensam vocês? Olha, aí? eu acho que também é uma demonstração de poder. É? Com certeza, que talvez alguém para ser aceito na sua própria igreja, isso eu vi com frequência, ele mostra aquele poder que ele acha que ele tem e ele não tem, não é dado a ele. Eu estive pregando recentemente uma igreja e foi uma das primeiras vezes que eu vi essa cena. Um homem, um pregador, e começou a pregar e chamou as pessoas na frente, que é hábito, e ele fez, isso foi semana passada, ele chamou uma mulher e fez isso que a ouvinte está falando. Olha. Colocou a mão sobre a cabeça desta mulher, uma nordestina como eu, de sangue quente, colocou a mão sobre a cabeça dela e começou a falar, ela falou, eu vou tirar de você. Ela falou, eu vou tirar de dentro você. Dentro de um culto grande em Brasília, em Taguatinga. E ela falou, não, na minha cabeça eu só aceito que você coloque a mão em nome de Jesus. Com o seu nome eu não quero. E ela devolveu isso para o homem.
Ficou aquele culto. Então, pra Animado, ver. hein, culto lá. Pronto, foi semana passada. Então, isso existe. Sangue quente. Sangue nordestino. Nordestina tem, já sabe, né? Tem fagulha nos olhos, imagine. Menina, então quer dizer que ele falou que ela tinha, ela falou que. Ele falou Olha no bem, culto, quer dizer, ele uma colocou coisa a mão lá semelhante a grande essa como aqui. Eu, colocou a mão e puxava, e ele era membro da igreja. Meu Deus Era do membro da céu. igreja, e o pastor da igreja também ficou sem graça, ele era o convidado. E ela parou, ficou firme, e ela falou: não, de mim não vai sair nada, porque dentro de mim só existe o Senhor Jesus Cristo. E eu achei bonito que ela ficou até o final do culto, firme. e ela veio falar comigo, porque o pastor me deu a oportunidade e falou: você tem um tiro pra dar, uma palavra rápida. E ela disse pra mim: pastora, a irmã que pregou. E eu falei: olha, eu bato palma pra você, porque você permaneceu no culto. Você não saiu do culto, não chorou, não se acabou, não. Que quem tem que sair é quem fez o errado. Que é ele que ficou envergonhado após o culto de tentar tirar das pessoas o que não existe. Então você Então, a frase interpreta vai do isso nada. como um instrumento de poder, uma Pra mim, sim, é um demonstração poder de poder, que não que ele existe. não tem, mas Não que ele tem. quer dizer que E tem. quer mostrar para aquela Falso pessoa que ele tem um poder. poder, um Olha aí, falso gente. poder. Falso poder. Isso que é um complexo. Essa Né? questão do irmão Arote acabou de falar sobre a mosca azul é muito interessante. Porque foi o que eu disse antes. Santidade é igual a santificação é sinônimo de santidade. E no livro de João, capítulo 17, versículo 16, diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando a pessoa deixa de perceber que o reino de Deus é o centro de tudo, ela começa a entrar, na verdade, num outro polo. E fazer do império dela o reino de Deus, que na verdade não existe. E ela começa a demonstrar uma força que na verdade ela não possui, que nós não possuímos. Ela sai do senhorio Exatamente. do Senhor. Eu estava com essa palavra na minha intervenção anterior e não falei. Quer dizer, a pessoa quando começa a agir dessa maneira, porque ela perde justamente essa sintonia com o que é mais importante na vida da pessoa. De nós que somos crentes, né? Que é aceitar acima de tudo o senhorio de Jesus Cristo. Quer dizer, se você sai aí, então começa a proceder. E um fato interessante é que eu passei por uma situação muito semelhante de encontrar uma determinada pessoa que para ela todo mundo era alguma coisa. Todo mundo tinha um demônio, todo mundo tinha alguma coisa. Quando na verdade a própria vida da pessoa é que estava ruim. Então, como tá ruim, é aquela velha coisa, né? Eu vou identificar nos outros aquilo que eu não quero que vejam na minha própria vida. E isso acaba sendo um fator complicado dentro da igreja. A pessoa começa a entrar realmente num complexo e levando outras pessoas a ficarem doentes, porque no caso, por exemplo, no caso da missionária, né? exatamente, no caso da missionária, a pessoa poderia ter ido embora da igreja. No caso dessa pessoa que é nova convertida, o que a gente precisa levar para essas pessoas, na verdade, são os frutos. O amor, a fé, a mansidão, são os frutos. Isso, na verdade, mostra que a gente está se aproximando mais de Deus. Os frutos. Então, quanto mais fruto dentro de um líder, eu não sei quem é, porque não deixa bem claro, mas quanto mais fruto essa pessoa tem, mais ela vai querer levar outras pessoas a se aproximarem do reino de Deus. E não do reino, ou melhor, não do império dela. Porque é uma diferença de reino e império, né? Não pro império dela, e sim pro reino de Deus. Eu moro em Roma, né? E lá é bem claro o fato de que todos os impérios caem. Né? Chamavam Roma de cidade eterna, mas hoje você pode lá ver as ruínas. Então todo o império humano sempre cai. Agora eu creio que isso aí esconde um problema maior, é a necessidade do espetáculo, porque em muitos ambientes se propaga essa necessidade, né? Existem pessoas que baseiam toda a reunião, todo o culto a Deus em manifestações, né? E as pessoas se guiam por essas manifestações e buscam somente isso, né? Eu creio perfeitamente nas manifestações do Espírito Santo de Deus, nas palavras proféticas, mas quando se cria uma obrigatoriedade que isso tem que acontecer, senão a reunião não foi uma boa reunião, a reunião houve só uma palavra, bem, a maior profecia é a palavra de Deus. A fé né? vem pelo ouvir. E a fé vem pelo ouvir. Isso aí cria uma porção de problema. A palavra do pastor me remete a uma outra reflexão, que é justamente o uso da encenação como elemento para comunicar algo. Perigoso. É perigosíssimo.
Porque você usa a encenação. Isso é muito comum. Nós temos, inclusive, eu creio, até escolas, deputado, né, exato, de comunicação, porque e hoje, mais do que nunca, nós temos que seguir o conselho do apóstolo Paulo e voltar à simplicidade do Evangelho. Com relação ao que o pastor César colocou, em relação à santidade, eu creio que santidade não é fruto e nunca será da determinação humana, da austeridade, não é? da autodeterminação de uma pessoa. Eu creio que santidade, ela só advém da comunhão com Deus. E não é um estado concreto, né? É algo que buscamos diariamente. Então, amada missionária, a palavra do Senhor, em João capítulo 15, ele fala da parábola da videira. Ele diz que todo ramo que estiver em mim, né, e produzir fruto, ou seja, alguém que já está vivendo em comunhão, que está no Senhor, aí diz assim: o Pai o limpará para que dê mais fruto ainda. Ou seja, na medida em que nós permanecemos em Cristo, em relação com Cristo, é que Ele se ocupa, como bom jardineiro que Ele é, né? Ele que criou todas as plantas, então Ele que se ocupa de limpar. Não é verdade? Isso. E o que acontece hoje é que as pessoas pensam que a santidade, ela vai vir porque eu vou me policiar e tal. Não. Santidade vem da relação com Deus. Existe uma pontuação, pastor? Me permita dizer, que eu fiz aqui o seguinte: a santidade por si só é uma disposição espiritual de renúncia pessoal. E essa renúncia dos desejos próprios agradáveis a nós e não a Deus. Olha que interessante. Os homens têm se atraído e se deixado atrair pelas coisas desse mundo e deixado a glória de Deus de lado. As pessoas têm buscado agradar mais ao seu próprio egocentrismo e não à vontade da santificação bíblica, porque está escrito em Hebreus: sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando a gente para imaginar uma pessoa que por si só é líder de uma igreja, a princípio tem essa impressão que é um líder, talvez o líder maior, ali dentro. Então, se ele entende que as atitudes que ele está tendo são geradas do Espírito Santo, pela narrativa, creio que não. A narrativa é claro dizer que ele está fazendo acepção de pessoas. Então, dentro do conteúdo de santidade, existem coisas como pureza, estado emocional adequado, pessoa agradável. Então, jamais a pessoa pode se achar melhor do que a outra, mesmo, digamos que seja a nível de buscar de santidade. Tem pessoas que buscam. Por exemplo, eu enfrentei alguns problemas anteriores na igreja, tive que colocar os pingos nos is, porque existem irmãos que o fato de subir ao monte, quem não subia, estava aquela guerra. Quem sobe ao monte é mais santo, quem não sobe, que fica embaixo, tem menos poder. Essas bobagens, de certa forma, trazem aqui um diferencial, uma diferença desagradável no meio da igreja. Porque você sobe o monte, você está buscando a Deus lá em cima, você é mais santo do que quem está orando na igreja embaixo. Então isso não tem sentido. Tanto é que no final está trazendo um problema para o conteúdo emocional dela. Ela está falando assim: como é que eu vou perdoar uma pessoa que me humilhou? Isso. Então, ela vai ter que ter uma atitude agora bela, que eu tenho certeza que ela terá, isso, santa, santificada, no intuito de perdoar aquela atitude. Ela tem que ver, ela precisa se conhecer melhor para aprender a lidar com o outro. Se todo mundo se conhecesse melhor, aprenderia a lidar melhor com o outro. Vocês acham que, ainda que fosse exatamente como ela diz, a perspectiva dele fosse correta, tá certo? Ainda que ele estivesse certo, a atitude dele deveria ser como é que deve ser a atitude de um líder quando identifica algum problema numa pessoa da igreja, seja este ou qualquer um outro? Traz para perto, conversa, parte. Como é que funciona, Mara? Fala aí. Eu falo isso falo isso de cadeira, porque sou líder de mulheres há bastante tempo. E quando você identifica que algum componente está com problema, o meu desafio maior como líder é fazer com que ele fique firme naquele lugar. E não mostrar para eles os seus espinhos, ao contrário. Mostrar para ele a rosa de Saron. E quando você mostra para aquele membro que está doente o remédio, para que você vai ficar apregoando, colocando em outdoor todos os problemas que ele tem, né? Não gostaria que fizesse isso conosco, porque vamos fazer com ele, né? Então, falando de cadeira, eu coloco no berço. Eu tenho um berço sempre, por sinal, debaixo dos meus ombros, que crio e gero aquele membro novamente, e tenho
os abraço. E depois de algum tempo você vê que não existe liderança sem o liderado. Então, se você começa a expulsar esses liderados, você vai liderar como? Né? E os novos que entram, você acaba expulsando. E eu uso um versículo sempre para eles assim, ó: segui a paz com todos. E o que mais? E a santificação. Então, sem a qual ninguém verá Deus. Então, para mim seguir a paz e ter a santificação com esse membro que está com problema, eu tenho que ficar do lado dele. Tem um aspecto aí de liderança, confusão de liderança com chefia, com comando, que são coisas que são diferentes, porque são dentro de uma instituição hierarquicamente organizada. O que não é o caso, embora exista uma hierarquia de respeito dentro da igreja. Por isso que nós chamamos as pessoas de líderes, porque a função principal do líder é servir. É justamente servir. Então, essa que é a grande realidade. No momento em que você, inclusive, afasta as pessoas, onde que você está servindo? Você vai liderar quem? Vai liderar como? Uma de nossas queridas ouvintes, ela nos conta um episódio impressionante. Eu quero ouvir a opinião dos companheiros aqui sobre esse assunto. Ela diz, aliás, é ele que diz: na minha igreja tem um missionário assim, é um ouvinte, acha que é mais santo que os outros. Há uns 5 meses, ele colocou a mão na cabeça de um jovem e fez tanta coisa que o rapaz bateu a coluna no banco e lesionou a coluna e está na cadeira de rodas e já entrou com um processo contra ele. Era só alguém se manifestar que ele já falava: deixa comigo, e agora está sofrendo as consequências. Eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores sobre este assunto no Debate 93, Ju. Este é o Debate 93. Com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece alguém aí que acha e age como se fosse mais santo que os outros? 100% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem. 100%. Quero agradecer aos nossos amados ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje. Ainda hoje vamos falar outra vez sobre a questão dessas enchentes. É muito oportuna a chance que nós temos de ouvir os nossos debatedores diariamente sobre temas do nosso dia a dia, além dos temas encaminhados aqui pelos nossos ouvintes. Temos relatos ontem mesmo, meu Deus do céu, ontem nós ouvimos aqui 2 pessoas que passaram por isso, dificuldades extremas com esse assunto. Hoje mesmo já conversamos com outras pessoas que estão passando por dramas, que agora é aquela hora, né? É a hora que consegue a chuva dar uma estiada, e aí a pessoa vai arrumar a casa e aí vai ver o que tem, né? O que tem? Sobrou o quê? E às vezes não sobrou nada. E muitas vezes a casa foi toda embora e a pessoa está sendo aí abrigada em algumas escolas, em algumas instituições, graças a Deus. Olha, eu quero dizer a vocês, desde aquele episódio do Morro do Bumba, e eu estive lá pessoalmente, eu vi quantas igrejas evangélicas abertas acolhendo as pessoas. Hoje nós temos várias igrejas que não se furtam a oportunidade de abençoar e de ajudar. Nós vamos ouvir os nossos companheiros debatedores sobre esse assunto também no nosso Debate 93 de hoje, já. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Gente, olha, eu confesso a vocês que eu sempre me espanto com episódios como esse aqui. Claro, todos nós já vimos alguma coisa, tá certo? De longe ou de perto. Uma pessoa que faz um show, que grita, que dá um grito no ouvido do sujeito, que o cara pode estar com algum problema e agora foi com 2, né? Ficou surdo, porque o grito é tão alto, o cara pega no microfone, na caixa de som e tal. E tem gente que empurra. Vai cair, você vai cair, o cara cai mesmo. Cai ele, qualquer um cai. Tá ali, não é isso? Enfim. Tem gente que quebra óculos. E neste caso aqui é um negócio absurdo, quer dizer, é de espantar. A pessoa empurrou o rapaz caiu, bateu a coluna no banco, lesionou a coluna, diz aqui o nosso ouvinte, se a palavra do nosso ouvinte, um ouvinte está nos acompanhando agora, o camarada está na cadeira de rodas, já entrou com um processo contra esta pessoa que orou,
entendeu? Complemento ouvinte, era só alguém se manifestar que ele já falava, deixa comigo, e partia pra cima. Quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse episódio aqui. A partir daquela encenação que nós falávamos aqui, né? Gera-se um episódio teatral com o intuito de mostrar algo que não existe, né? No ambiente, ou seja, da ação do próprio, enfim, do ambiente, para comunicar outras coisas que não são as mais importantes. Então, essa é uma grande realidade em nossas igrejas, e que, se cada vez mais, eu tenho a oportunidade de estar em muitas igrejas, eu vejo que essa coisa vai aumentando, proliferando. É parte de um processo de comunicação que não cabe nesse espaço, no meu entendimento. Pois é, eu já participei de episódios. Em uma reunião, eu vi um rapaz, um jovem, uma vez ele pegou a cabeça de uma senhora e ele começou a empurrar a cabeça, mas a senhora era aquela senhora que não quer cair. E ela começou a segurar, botou um pé para trás assim, e ele ia empurrando a cabeça. Aí ele, no meio aí ele voltava com a cabeça dela para frente. E eu achava interessante que cada vez que ele empurrava a cabeça, chegava um ponto que a mulher abria o olho, assim, aterrorizada. Aí ele trazia a cabeça dela de volta, ela fechava o olho de novo. Eu também acho interessante teve uma hora que ele empurrou tanto que a mulher deu um grito: ai, o meu pescoço! Olha. Aí eu não aguentei, meu amigo, comecei a rir. Eu falei: meu irmão, sai, por favor. Não, apenas complementar. Houve há muitos anos atrás, inclusive uma pessoa morreu com traumatismo craniano. Vocês vão lembrar, não vou citar qual foi a denominação, mas o pastor subiu e começou a bater para expulsar os demônios, etc. E a pessoa morreu. Isso está na imprensa. Se entrar aí no YouTube é capaz de achar. Na verdade, é uma tentativa de mostrar aquilo que não tem. A gente volta batendo nessa tecla, né? A gente vê mais ou menos 600 passagens falando sobre isso na Bíblia, que é um caráter de Deus, mas é um caráter do homem e um atributo de Deus. É essa a diferença. Tem pessoas que acabam tentando, volto a falar sobre isso, tentando trazer para a sua vida algo que não lhe pertence. E tentam impor isso, e através disso tentam, vou usar essa expressão, maquiar o sistema para dizer que são mais usadas ou menos usadas por Deus. Só entender aqui, esse tipo de atitude que se refere aqui o ouvinte nosso, não vou nem dizer o bairro dele para evitar maior sinalização aqui, importa que a gente trate o assunto em tese, como aqui está sendo feito. É uma atitude incorreta, é uma atitude inadmissível, não se pode, e não só não se pode, como não precisa. É isso? Porque o parâmetro é o Evangelho, né? Se o Senhor Jesus Cristo, parâmetro, modelo, ele estabeleceu a maneira de se lidar com esse assunto. A conduta específica. Onde é que entra o negócio do show aí? O deputado Harold falou sobre essa encenação, e eu quero lembrar aqui, só para ilustrar para os novos, vocês todos já sabem disso, mas um ouvinte ou outro pode ser que não saiba. Jesus chamava os fariseus de hipócritas. Hipócrita quer dizer aquele que encena, é um intérprete, é um ator, tá certo? Então, quando falou de encenação, que também tem a ideia de show, né? É uma pirotecnia, né? Faz um blá blá blá, enfim, o que precisa disso? Por que faz isso? Porque tem público para isso. Tem público para isso. O que acontece é o seguinte: existe, na verdade, eu vou até usar uma expressão aqui, para mim isso é um homicídio espiritual. Porque não é possível imprudência, sem preparo algum para fazer isso, porque a Bíblia nos orienta que não é nada por força nem por violência, mas pelo meu espírito, até alguém aceitar a Cristo. Tem pessoas que forçam, não é assim. A conversão é de coração, é de aceitação pura. Não adianta isso. Por isso que a pessoa que usa esse expediente de força,
física, algo desagradável, pessoas que colocam mão em partes da pessoa, principalmente do pescoço para cima, é preocupante. São áreas cautelosas, porque pode causar uma lesão, como aconteceu. Isso é uma tremenda imprudência, não se sabe nem se a pessoa pode fazer isso ou não, está habilitada a fazer isso ou não, porque hoje em dia qualquer um vai, coloca a mão na cabeça da pessoa, como se aquela mão sobre aquela cabeça represente alguma autoridade, algum poder. A maioria não é assim, a maior parte não é. Então, infelizmente, nós vemos isso, e a pessoa acha, pelo fato de colocar a mão e cair, significa que tem poder. Automaticamente mexe no emocional dessa pessoa. Ela se acha, de repente, sabe, uma espécie de super-herói. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer, JR, que muitas vezes Hollywood gasta milhões e milhões de dólares só com figuras de personagens, como Thor, Homem de Ferro, Homem-Aranha, etc. Figuras de heróis. E as pessoas querem ver alguém herói. Esquecem que Jesus é de fato o nosso herói. É ele que foi à cruz, é ele que morreu, não é o meu sangue, o sangue de nenhum de nós que pode purificar as pessoas de todo o pecado. A santidade, repito, é um processo, e tem pessoas que acham que esse processo dá o direito a ela a fazer esse tipo de coisa, lesionando, causando praticamente, para mim, um verdadeiro homicídio espiritual. Tudo bem, então deixa eu ver se eu entendi, para ver se é isso aí. Quanto mais santo quanto mais santa a pessoa é, menos santa ela se julga. Ela se julga a dúvida é a seguinte: quanto mais ela sabe quem é Deus, ela descobre quem ela é, ou seja, quanto mais na presença de Deus ela estiver, quanto mais separada ela estiver, quanto mais numa vida santificada ela estiver, menos ela se sentirá superior aos outros. É isso? Exatamente isso. Então o negócio é encrencado, hein, companheiros? Porque, vamos lá, como o camarada então, o camarada olha por você, esse camarada tá muito inferior a mim, eu tô acima dele, é sinal de que na verdade ele não está. Então é um atestado para ele. Exatamente. Então vale aí pro autoexame aí, incluir esse ponto aí. Porque o grande fator, que você falou, já existe algo estabelecido. E as pessoas acabam entrando naquilo que não está estabelecido. Entendeu? Já existe, no reino de Deus já existe um parâmetro, algo que já funciona, e funciona muito bem. Quanto mais perto a pessoa estiver de Deus, menos ela vai querer mostrar para os outros. Não tem necessidade. Existe um problema, desculpe interrompê-lo, que é o misticismo, né, pessoal? O misticismo é uma praga mesmo. Eu entendo como sendo um problema grave que a igreja tem enfrentado. Eu creio que o misticismo, na verdade, é uma forma de incredulidade oculta, porque quando eu preciso de participar de um show, de um espetáculo, a minha fé é uma fé naamânica. Para compensar a falta de fé. Na verdade, e queria que o profeta botasse a mão, tremesse e tal, e aí ele ia crer. E quando o profeta disse, olha, vai lá, toma 7 banhos ali no Rio Jordão. A humildade. Ele falou, não, mas eu pensei que ele ia sair, que ele ia fazer, que ele viria e tal. Então, eu creio que isso é o paganismo dentro da igreja. Né? Eu acho que quando uma pessoa tem que se valer dessas figuras, ela não tem a fé verdadeira. Se a pessoa fé verdadeira, ela é focada em Jesus Cristo. Perfeito. Ela é focada na palavra de Deus, e eu só posso entender a Deus pela sua palavra. Perfeito. Quando, por exemplo, alguém se guia por uma experiência emocional, pessoal, por exemplo, queridos ouvintes, é comum a gente ver no meio evangélico pessoas que dizem assim: eu não vou fazer isso porque eu não sinto de fazer, ou então eu faço isso porque eu sinto de fazer. Esse negócio do sente ou não sente é uma praga mesmo. Porque Jesus não mandou a gente sentir nada. Aliás, quando uma pessoa diz eu sinto ou não sinto, ela está dizendo o quê? Ela está dizendo que ela está sendo guiada pelos sentimentos. E o que a Bíblia diz? Que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá. Então, nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Temos que voltar os nossos olhos à palavra, temos que corrigir as nossas pregações, porque uma parte da responsabilidade dessas coisas acontecerem é nossa, nós que somos pregadores, porque uma pregação errada, ela gera uma fé errada, e uma fé errada gera frutos que aí já ninguém sabe o que vai acontecer. Eu costumo dizer, e quem já teve na vida alguma experiência
milagre, seja em cura, seja qualquer fase, há de verificar que Deus faz os seus milagres sem nenhum estardalhaço. Com certeza. Brevidade, né? É tranquilo, é uma coisa tão serena que só você acaba sentindo aquilo e você dá o testemunho se quiser, se não quiser, não dá. Mas todos nós sabemos, nas nossas vidas, nós temos a presença do milagre. E o milagre é uma ação do Espírito Santo. É verdade. É uma ação do Espírito. Então, não existe a necessidade dessa encenação. É o que eu sinto. Do alarde, né? Eu vejo que hoje é uma inversão daquilo que João Batista falou. João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. Hoje é o contrário. Importa que eu cresça e ele diminua. Aqui um ouvinte nosso está contando o seguinte, que ela estava na hora da ceia, entendeu? Um dia uma irmã veio me julgar na hora da ceia. Ela disse que eu não podia tomar a Santa Ceia. Ela se acha tão santa, mas esquece que santo é o Senhor, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. É um ouvinte. Então a pessoa estava para receber. Você imagina a ceia? Todos nós podemos imaginar, né? Para receber a ceia, aí alguém já disse: você não está pronta não, hein? Vai tomar ceia. Tira essa mão suja daqui. Você imagina, companheiros, o que é isso e aí? O versículo diz da ceia, né? Porque julgai pois o homem a si mesmo, e não quem está do lado. E coma. Isso, né? Coma e beba. Aí o outro ouvinte está dizendo assim: algumas pessoas, até lideranças, além de se ocultarem atrás de uma capa de santidade, ainda agem como coronéis. O coronelismo ainda está presente no meio evangélico. Isso é no Brasil ou é em Roma, meus irmãos? Na Itália? Campo Grande. Eu acho que isso é na Itália, hein? É não, Alexandre? Deve ser Roma lá. Lá tem vários papas. Tem vários papas. Aqui também. Não é só um, aqui também tem. Se procurar direitinho, encontra alguns aí. Ouvinte dizendo: JR, eu fui em uma campanha na igreja, isso depois do trabalho, eu estava cansada de salto alto com o quê? Uma bolsa pesada. Detalhes femininos, né? Porque isso aqui, vamos lá. O pastor, não, claro, eu sei, faz parte do o ouvinte escreveu pra gente entender. O pastor colocou a mão na minha cabeça e ficou apertando e movimentando a mão, que eu acabei caindo. Aí ele chamou as irmãs porque eu estava cheia de demônios. E eu falava que não, gente, tô não, você imagina. Não tem nenhum, não, tem sim, não, tem sim, não tem não. Parece coisa de leilão, quem dá mais. Que tinha me desequilibrado e caído, eles não aceitavam, me senti muito mal e nunca fui mais nessa igreja, diz a nossa querida ouvinte. Enfim, é de espantar, porque algumas coisas são bem simples, né? Algumas coisas são bem simples. Bom, vamos lá, finalmente. Nós temos então aqui a perspectiva de que algumas pessoas exageram. Bastante. Algumas até por conta de um poder, um falso poder, querem exercer, querem demonstrar isso e acabam impondo esse tipo de coisa sobre as pessoas. Isso revela a ausência de santidade, porque se a pessoa tivesse numa perspectiva, e um de vocês mencionou Isaías 6 é fantástico, porque ele nos ensina exatamente como é, porque ele não se sente superior, ele se sente igual. Interessante, não é? JR, que Isaías, ele começou o ministério dele acusando o povo. Você pode ver lá os ais. Ai de quem bebe, quem fica olhando o vinho, ai de quem muda a justiça e tal. Então, na verdade, ele começou o ministério dele apontando o erro do povo. Aí, de repente, ele tem um encontro com Deus no capítulo 6 e ele diz o quê? Ai de mim. Porque primeira marca de um encontro verdadeiro com Deus é um exame de si mesmo. Si mesmo, com certeza. A nossa ouvinte relata a sua experiência. Sabemos que outros tantos ouvintes passaram por experiências como essa, maiores, ou piores, ou um pouco mais leves, mas de alguma forma criou-se aí uma ruptura de relacionamento, criou uma raiva, criou uma antipatia. E a gente não pode viver assim. Você não pode viver com esse tipo de coisa. Naquela igreja eu não entro mais porque você pode até não entrar, mas você não pode dizer não entro mais porque fulano está lá, porque mostrou que é um rompimento. Você vai entrar num shopping, se a pessoa tiver, você vai mudar de rua. Você está na
padaria, falei, esse pão eu não compro mais, fulano come esse pão deve ser o pão que, né, Então. parei, não falei não. Como é que lida com isso, companheiros, no sentido da reconciliação? Porque a gente pode ter problema com alguém, mas a Bíblia nos ensina a não manter o problema. Apesar de ter sido humilhado publicamente a nosso ouvinte, evidentemente que a recomendação é que haja reconciliação, como ela e tantos outros ouvintes que estão nos acompanhando podem fazer, ainda que o outro se sinta ainda mais superior quando alguém vai ao encontro dele para dizer, olha, eu não quero ter problema com o senhor, não quero ter problema com a senhora. Isso pode, evidentemente, gerar para o outro um sentimento, olha como é que eu tô arrebentando, eu tô bem mesmo, né? Teve que se humilhar aqui, né, fulana? Entendeu? Isso não é fácil, não. E aí? Como é que faz? Existe me permita aqui, em 1 Coríntios 1:30, diz assim, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Um dos maiores problemas que nós estamos vivendo hoje é que a pessoa está trazendo a glória de Deus para si próprio, fazendo disso uma espécie de um grande mercadão, um shopping de santidade próprio, com regras e normas próprias, trazendo para isso um descontentamento por parte das pessoas. Por exemplo, esse caso que o JR citou agora, muito interessante, é que a maior forma dela resolver esse problema é na via do diálogo. Chegar, querido, você me humilhou, mas eu gostaria de tirar isso do meu coração, nós sentarmos e avaliarmos tudo o que aconteceu, para nós voltarmos a termos comunhão um com o outro. Agora, aquilo que vai otimizar, vai estimular ela a falar, ela vai ter que orar, porque quem dá isso tudo é o Espírito de Deus. Ela vai ter que se despojar, porque entre o ofensor e o ofendido, é mais fácil o ofendido chegar do que o ofensor. Porque o ofensor, ele está com uma capa da soberania, aquela capa soberana, pedestal, como aquela capa de Naamã. Então, o ideal é ela ir até ele e desmonta ele na hora, porque com certeza, no fundo, santificação. Conscientemente ele sabe que ele errou, mas ele não quer dar o braço a torcer. O ideal é ela falar Talvez com ele. nem saiba que errou, vai continuar fazendo isso, né? Então, o ideal é que ela busque, independentemente da reação dele. Independente. Não depende também de uma procura dele, é uma atitude que é uma iniciativa dela para encontrar o caminho da reconciliação. Com certeza. Muito bem, quero agradecer os companheiros e a participação de todos os nossos amados ouvintes no tema de hoje do nosso Debate 93. Pesquisa 93. A pergunta foi a seguinte: você conhece alguém que acha e age como se fosse mais santo que os outros, e a gente continua com 100% dos nossos ouvintes afirmando que conhecem. Tu conhece alguém, então? Todo mundo. Todo mundo conhece alguém. Muito obrigado, os nossos amados ouvintes, e a participação deles com a gente. Vamos aos prêmios do programa, Marcela. Elizabeth Rodrigues, de São João de Meriti, leva para casa o CD Eu Clamei, do Jairo Bonfim. A Maiara Ferreira, de Campo Grande, leva o DVD Clipes MK Music volume 6. E a Eduarda Rodrigues, de Santa Cruz, venceu pelo Facebook e leva o CD A Música da Minha Vida, da Ariane. Muito bem, vou agradecer aqui os nossos ouvintes participando com a gente aqui no nosso site debate93.com.br, debate93.com.br. Nesse site debate93.com.br você pode acompanhar o nosso Debate 93 pelos temas. Faça uma pesquisa de temas e você vai encontrar ali. Você pode pesquisar também por debatedores. Você vai encontrar ali os nossos debatedores, todos os debates em que aquele debatedor participou, você vai encontrar ali e vai ser muito bom. Com certeza você também pode ouvir, você pode comentar e compartilhar nas suas redes sociais o nosso Debate 93. Eu quero sempre agradecer o carinho e a participação dos nossos maravilhosos, extraordinários ouvintes, sempre muito especiais. Essa semana está sendo uma semana difícil, né? Hoje, mais uma vez, como eu disse aqui, hoje é dia de rescaldo, hoje é dia de limpeza de casa, ontem já aconteceu assim. Chove em alguns pontos do Rio, que gera um pouco mais de medo, receio. Hoje mesmo eu soube, por exemplo, que uma das áreas que eu não tinha ouvido ainda ninguém mencionar, a área de Honório Gurgel, ali entre Honório Gurgel e Barros Filho, no Parque São Luís, foi um desmonte aquilo ali,
uma invasão de casa e destruição total, Jardim. Vamos falar aí, fala nos microfones aí para os nossos ouvintes acompanharem. E isso está acontecendo hoje ainda. Há um receio enorme. Você imagina bem, gente, dentro de casa. Ontem aqui nós ouvimos relatos emocionantes aqui. Já se sabe que chove pelo menos desde Noé. De Noé para cá já se sabe que chove, não é isso? Já se sabe que chove forte, que em Noé choveu forte a beça, não foi garoa não, como diriam os paulistanos, foi chuva forte mesmo, né? Agora, nós não temos estrutura, nós não temos educação, o que é que nos falta? Primeiro, JR, eu queria me solidarizar, né, com todas as famílias que estão sofrendo, estão desalojadas, ficaram sem a casa, sem seu patrimônio, enfim. É sempre isso é uma catástrofe, né? Realmente é uma tragédia para quem sofre isso. E dizer que desde a primeira chuva, a 93 FM, nós fizemos questão de estar juntos, colocando as autoridades em comunicação com as suas comunidades para darem as orientações. Evidentemente, nós vivemos a cidade do Rio de Janeiro, ela é uma cidade que está muito na encosta, muito junto à praia, junto à Baía da Guanabara, e construída em muitos trechos aterrados, né? E esses aterros são aterros raros. Quando há maré alta coincide com a quantidade de chuva que cai, normalmente nós temos problemas em vários pontos que já são identificados da cidade. Então, nós sabemos disso. As medidas que a autoridade toma, aquelas de proteção de encostas, tem deslizamento também, de montanha, proteção de encostas, retirar a população dessas áreas de risco, elas são importantes. Acontece que na medida em que não chove, essas providências que são preventivas vão ficando para o segundo plano. E vão ficando para o segundo plano também as providências reais que têm que ser tomadas, quer dizer, limpeza de bueiro, abertura dos canais, essas coisas todas. E quando chove um pouco mais, tem problema. E quando chove muito, como foi o caso nessa última semana, então nós temos essa situação. Então é uma situação realmente complexa, complicada, e o JR tocou. Existe também a nossa própria falta de educação, né? Na rua, a população jogar colabora lixo, bastante. jogar garrafa vazia, plástico, isso tudo, sofá também, né? Quando dá enchente, Sofá foi impressionante. Sofá é impressionante, o sofá. Isso. Então a gente tem que ser solidário. Estamos dando todas as informações e nos colocamos à disposição de todas as autoridades que queiram orientar as populações para minorar, porque a solução não ocorre dessa forma, mas para minorar o problema que já está causado. Companheiros, algum acréscimo aí sobre esse assunto? Fiquem à vontade. Lá em Nilópolis, mas para ser mais exato, em Olinda também, o pessoal sofreu bastante ali, na divisa de Olinda com o Ricardo, o pessoal sofreu, com Anchieta, o pessoal sofreu muito. Aqui a primeira chuva foi aquela região da Baixada, em Japeri. O prefeito ligou, nós colocamos o prefeito pedindo. As chuvas seguintes já não caíram em Japeri, caíram em outros locais. Nova Iguaçu ficou arrasada na quarta-feira. Enfim. Rosa dos Ventos é o bairro Nova Iguaçu, bairro Santa Cecília também, que arrebentou tudo, muitas casas foram destruídas, enfim, Acari também, uma coisa, Austin, enfim, coisas terríveis, mas só o nosso Deus entrará com providência em nome de Jesus. Muito bem, temos aí então um esclarecimento, a participação dos nossos companheiros aqui com absoluta liberdade para falar sobre esse assunto, assim como temos também a oportunidade, volto a dizer aqui, a oportunidade de sermos solidários, da igreja abrir as portas para abençoar. Sua igreja é longe, você não vai abrir as portas, as pessoas não vão, mas você pode ajudar nas campanhas. Muitas igrejas hoje já se organizam para serem pontos para receber donativos, para receber até recursos, espécie, né? Porque o que a gente teme numa hora como essa? Na boa, que a doação chegue lá na outra ponta. Com certeza. É o temor de todo mundo. Recentemente nós vimos esse filme
E ficou todo mundo estarrecido. Como é que pode um governante do Poder Executivo ele chegar e desviar um recurso que é dado? Quer dizer, nós vimos esse filme aí. Então agora, o que a gente teme é o seguinte: vai chegar na outra ponta, então tem que escolher muito bem para quem a gente vai entregar, para que finalmente isso chegue lá na outra ponta. Porque você quer doar um chinelinho, mas quer que o chinelinho seja usado por alguém que precisa, não alguém que não precisa trocar. Entendeu? O cara pega o mais velho, dá o mais velho e fica com o mais novo. Isso acontece em Roma, então isso é terrível. Entendeu? Em Roma, isso acontece sem parar. No Brasil, muito menos. Muito obrigado a vocês, companheiros. O nosso carinho, os nossos maravilhosos ouvintes nos acompanhando agora. Muitos deles hoje limpando a casa, hoje é dia de limpeza. Que Deus abençoe, que Deus sustente. Você vai ser alvo da nossa oração mais uma vez e de todo apoio da 93 FM, com certeza, de muitas igrejas sérias que estão comprometidas com esse assunto pelo Rio e pelo Brasil afora, com a bênção e a graça do nosso Deus. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Ouvinte dizendo: JR, eu e meu namorado pecamos. A atração entre nós é forte demais, tanto que terminamos para não mais pecar. Mas não aguentamos ficar longe um do outro. Aí tudo estava indo muito bem, entendeu? Até que caímos outra vez. Aí terminamos novamente. Só que eu sinto muita falta dele. Chega a me questionar se isso é sentimento ou atração física. Como descobrir se o que sentimos por alguém é amor ou atração? Um relacionamento onde a atração física é mais forte que o sentimento pode dar certo? Se o amor é real e forte, é possível que o casal consiga segurar a onda até o casamento, mesmo já tendo pecado? Como ser solteiro e ter uma vida santa? Escuta bem, hein? Como ter solteiro e ter uma vida santa é o assunto que nós vamos tratar nesta segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Aproveita que a turma tá de férias, o pessoal já tá sem aulas aí, boa parte dos nossos alunos aí. Vamos espalhar esse tema, porque esse é um tema importantíssimo para ser discutido pelos jovens. O jovem, o adolescente, o jovem quer discutir esse assunto. Ele não quer só ouvir uma ordem, dizer assim, ó, não pode. Rapaz, o negócio não pode, não funciona mais, já foi o tempo. Isso é só em Roma, só funciona em Roma. No Brasil não funciona mais. No Brasil o negócio tem que ter conversa, tem que ter motivo, tem que ter razão. Então nós vamos estar discutindo esse assunto. Segunda-feira espalha pra geral. E nós vamos estar discutindo esse assunto nessa segunda-feira, se Deus quiser. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso Harold de Oliveira vai agradecer os nossos ouvintes e também os nossos debatedores de hoje. Reafirmando a nossa solidariedade com as famílias que estão desalojadas e sofrendo com as enchentes. E pedindo orações para todos os nossos ouvintes, nosso povo, e que as igrejas realmente, JR, que são um espaço que tem esse compromisso social, além do compromisso espiritual, tem um compromisso social e tem o compromisso com a prática da compaixão, com a prática do amor ao próximo, que se envolvam no sentido de ajudar a reduzir o sofrimento dessas pessoas. Essa é a minha palavra, e eu queria agradecer aos nossos debatedores, a missionária pela primeira vez, volto sempre. Esse aqui é um espaço muito importante, que nós estamos sempre tratando de assuntos os mais diversos, vai da teologia até as relações pessoais dentro da igreja, que essa é a nossa vida, é o nosso dia a dia, né? Nós falarmos só das coisas mais difíceis de entender, nós vamos ter uma audiência muito pequenininha, né? Porque as pessoas vivem um dia a dia e é sobre isso, é aí que estão os verdadeiros problemas. Então é isso que nós procuramos de uma forma pedagógica, de uma forma educativa, ser mostrado. Obrigado a vocês. Muito bem, muito obrigado aqui aos companheiros do trabalho também, a Marcela, a Luciana, a Letícia, o Fabiano, o Jair e a Cátia Regina. Voltamos na segunda-feira ao vivo, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. No domingo, às 11 horas, temos a super edição do debate Campeão da Semana, o debate que você escolhe como campeão, que volta no domingo às 11 horas da manhã, é às 7h15, 8h15, 9h15, o nosso estudo expositivo e consecutivo das Sagradas Escrituras aqui na 93 FM, o nosso estudo 93. Nós vamos orar, vou pedir a querida missionária Mara para orar conosco. Nós vamos apresentar os temas de hoje diante de Deus em oração, os assuntos do nosso dia, assim como nós vamos orar também pelos enfermos, pelos enlutados, por quem nós temos orado sempre, e também por todos os desabrigados e aqueles que ainda estão nessa luta. Isso é uma batalha longa.
Uma batalha muito difícil, que sem a graça de Deus a gente não tem a menor chance de vencer. Vamos orar juntos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Senhor, por estarmos em santificação nesse debate e ajudar a todos os ouvintes aqui, Senhor, com as conversas santas que tivemos. Senhor, que os ouvintes possam entender que, independente do líder que está com ela, botando a mão ou não, o Senhor Jesus está guardando ele todos os dias com as mãos estendidas. Dá-nos um dia abençoado, é o que nós te pedimos, juntamente com os teus servos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.